Então, boas-vindas para todo mundo. A gente está feliz que vocês estão aqui, a gente está feliz que vocês toparam, muito mesmo. Então, muito obrigada por estarem aqui com a gente. E a gente queria que vocês se apresentassem, né? Tanto o que vocês fazem na vida pessoal, quanto como a The Burger. Vai lá, Pedro, tome as honras. Você entrou primeiro. Enquanto eu consigo primeiramente, conectar. nós que agradecemos o convite de vocês por estar aqui, para a gente trocar essa ideia. Então, eu sou o Pedro, tenho 25 anos, sou formado em engenharia civil e desde que eu formei eu comecei a trabalhar com TI. Então, fiz um curso de programação e a partir daí já trabalhei no Banco do Brasil, depois vim aqui para São Paulo trabalhar no Banco Original. E tecnologia sempre foi uma das minhas paixões, assim, eu gostava muito já na faculdade. Já quis largar a faculdade quando faltava um ano para formar. Engenharia civil eu quis largar, falei para os meus pais, olha, eu quero tecnologia e tal. E aí meus pais me incentivaram a continuar até formar e que essa porta poderia ser aberta depois de formar, já que eu já estava muito na frente e tal. Foi isso que eu fiz. E acabou dando certo. Eu acabei me envolvendo com a tecnologia, mas sempre também fui apaixonado por empreendedorismo. Nunca tinha tido coragem em entrar em nada antes, em criar antes. Já pensei em abrir açaí, já pensei em abrir academia, já pensei em criar uma marca de roupa, mas tudo coisa da minha cabeça, né? Eu pensava, mas nunca tirava nada do papel, nunca cheguei muito longe. E conheci o Dutra quando eu morava em Brasília, né? Morava há 2 anos atrás, e até há 2 anos atrás, né? Nos conhecemos por amigos em comuns, desde então sempre fomos muito amigos, acho que deve fazer uns 5 anos que a gente se conhece, algo por aí. Parece mais, né? E parece mais, né? E desde então a gente viramos muito amigos. E aí recentemente, acho que aí a história do The Burger, vamos deixar primeiro para ele se apresentar, a gente começa a entrar na história, né? Elas nem perguntaram e tu já tá entrando, cara. Pois é. Bom, eu sou o Dutra, sou um pouco mais velho do que o Pedro, tenho 27. Sou formado em engenharia ambiental na UNB e quase terminei civil também no CEUB, fiz até acho que o 7º semestre por aí, mas larguei para empreender. Eu fazia paralelamente engenharia ambiental e civil, aproveitei bastante, né, do curso do ambiental, entrei em civil depois e fazia as duas simultaneamente, até que chegou um determinado dia que eu decidi empreender e larguei a civil de mão. Mas antes de me formar, então, eu abri a Engaia. A Engaia é uma empresa de gestão de resíduos, mais especificamente de compostagem. A gente transforma resíduo orgânico em adubo. Então, sempre amei empreender, assim, tirar ideias do papel também. Então, acho que desde muito novo, a coragem que faltava um pouquinho ali no Pedro, até então, acho que eu tinha um pouco de coragem e loucura de sobra. Era bastante sonhador e, enfim, gostava de tirar realmente as ideias do papel. Algumas ideias não deram certo, outras sim. A minoria, sim. Então, sou apaixonado pela Engai, é uma empresa muito massa, é algo bem diferente que a gente faz, assim, bem disruptivo. E sempre tive essa vontade de fazer coisas diferentes, assim, sair um pouco do usual. Se as pessoas estão indo numa direção, eu quero ir no caminho oposto, assim, fazer algo diferente. Sempre fui apaixonado por receber as pessoas em casa, então fazer festinha, receber as pessoas para jantar, os amigos, confraternizar. Sempre gostei muito desse ramo de alimentação, assim, então sempre estudei bastante restaurante, hamburgueria, blá blá blá. Tive várias ideias, mas nunca tirei nada do papel. E até que eu tive uma rápida passagem pela Stone, tá? Eu trabalhei na Stone, eu tinha muita vontade de trabalhar em uma grande empresa, saber como é que era, então, porque eu empreendo desde sempre. Então, não tive uma oportunidade profissional assim em uma grande empresa.
Então, entrei na Stone, foi uma puta de uma bagagem, aprendi muito e me apaixonei pelo varejo. Então, uni várias coisas ali, a paixão pelo varejo, a paixão por cozinhar, por receber, a vontade de ter algo no varejo, e surgiu a ideia do The Burger. Acho que foi mais ou menos assim, o Pedro já falou como a gente se conheceu, mas é isso, hoje eu me divido entre The Burger e Engaia. Podem contar agora sim, Pedro, como a The Burger surgiu, contar um pouquinho dessa história. Eu acho que essa o Dutra pode começar e depois eu conto uma parte depois que ele foi o criador e o idealizador e eu entrei no meio do caminho aí. Mas já sabe de tudo, cara. Já decorou, já sabe contar até melhor do que eu. Então, não sei se todo mundo está aqui acompanhando a historinha que a gente vem publicando no feed, mas tudo aquilo é muito verdade e o The Burger surgiu exatamente da forma como a gente está contando. As coisas foram acontecendo naturalmente, assim, sem afobação, sem muita pressa, mas basicamente eu tinha essa paixão pelo varejo, eu tinha vontade de ter algo na área, principalmente na área de alimentação, e as coisas foram acontecendo, assim. Eu saí da Stone porque a Gaia estava precisando muito de mim nesse período da pandemia, então se eu não tivesse largado a Stone, provavelmente a Gaia não teria suportado. Só que eu fiquei com aquela vontade de empreender no varejo, até que um certo dia, eu acompanhando um cara que eu segui, o Bruno Vaim, que é namorada da Luísa Peleja, uma blogueira que era de Brasília, agora é de São Paulo, eu vi ele postou uma foto do The Coffee, e eu achei muito fera, assim, eu tava num momento da minha vida de muita reflexão, de questionar as coisas, e de alguma forma aquela arquitetura, a imagem, o modelo de negócio do The Coffee, assim, me despertou a atenção, e de alguma forma era a resposta para os meus questionamentos. Eu falei, cara, é isso, eu preciso ter um negócio com essa cara, com essa tecnologia, com essa simplicidade. Ele refletia o que eu estava querendo montar, assim. Eu não sabia que seria uma hamburgueria ainda, mas o conceito do negócio assim já tava muito presente na minha cabeça. Até que um dia tava rolando lockdown e tal, bateu a fome, eu olhei no iFood, não achei nada interessante para comer, resolvi dar uma volta de carro, rodei e parei no mesmo lugar que a gente para sempre, né, no drive-thru do McDonald's. A fila tava imensa do drive-thru, sempre é longa a fila, sei lá, final de semana, domingo, à noite, no lockdown, na pandemia, tava mais ainda. E eu comecei a lembrar, assim, do modelo de negócio do McDonald's. Eu sempre fui muito fã do modelo de negócio do McDonald's, não tanto do McDonald's em si, mas do modelo. E lembrei do filme Fome de Poder, né? Que conta a origem do McDonald's, assim, como ele surgiu e como ele se desenvolveu e se tornou a potência que ele é hoje. E comecei a viajar naquela ideia, até que eu fiz o pedido do lanche, e quando eu dei uma mordida, eu falei, velho, tipo, aonde o McDonald's perdeu, sabe? Tem um modelo tão foda e o lanche deixa tanto a desejar, assim, não só em sabor, mas a gente sabe que é muito industrializado, que tem, enfim, que não faz tão bem, assim, que os ingredientes não são tão bons para a saúde. E foi nessa ideia que deu o estalo, assim, eu falei, cara, é isso, eu acho que eu quero fazer hambúrguer, quero resgatar o McDonald's de 1900 ali, 1920, então fazer um lanche simples, acessível, que saia rápido, que tem uma marca, mas por outro lado tem uma marca muito forte, tem ingredientes bons, então a ideia é essa, assim, resgatar o McDonald's das origens, óbvio que com o nosso conceito, com as nossas essências, trazendo um pouco de brasilidade e carregando vários conceitos legais aí que a gente quer. Complementa, Pedro. Bom, então, o Dutra apareceu com essa ideia aí do The Burger, né? Ele já tinha me mandado bem nos primórdios, tava uma coisa bem crua ainda. Falei, pô, tinha achado muito interessante o projeto e tudo mais, mas a gente nem sonhava que ia ter essa parceria, né? Aí Aí beleza, passou um tempo, ele foi desenvolvendo mais o projeto e decidiu vir para São Paulo para fazer uma pesquisa de campo aqui, né? Conhecer as hamburguerias aqui e tudo mais. Me ligou, falou, ó, tô indo para aí e tal. Tem lugar aí na sua casa para eu ficar? Falei, claro que tem, pode vir, só vem. Aí ele veio, passou
um fim de semana aqui, eu acho, mais uns 4 dias, chegou a ser uns 4 dias. Aí, assim, eu já tava, nesse momento, assim, eu sempre fui um fanático por hambúrguer, já me empolguei pra caramba, me envolvi, assim, falei, vamos fazer um roteiro aqui, a gente fez um burger crawl, né, fizemos um roteiro de passar na hamburgueria e pede um pequenininho, divide, vai para outra. Algumas a gente nem comeu, né, porque não tinha nem como. A gente explodir já, mas para conhecer a arquitetura, conhecer o atendimento, conhecer, assim. No primeiro dia que ele veio, só no almoço, a gente já foi numa 7, assim, só nas redondezas aqui. Pinheiros, não sei se a Laura conheceu Pinheiros, mas aqui é um centro de, assim, muita coisa, né? Muita coisa da gastronomia, hamburgueria, essas coisas. E aí, assim, foi totalmente natural, eu me envolvi porque, pô, eu gostava muito, achava muito divertido o conceito que o Dutra já queria trazer. O conceito do minimalismo era uma coisa que eu já estava vivendo também, estava implementando na minha vida, assim, a gente trocou muita ideia, teve muitos insights juntos, ideias que surgiam, eu falava, pô, podia ter isso na hamburgueria e tal, ele, caraca, podia mesmo, nossa, aí ele ficou de cara como que eu tinha pegado a essência do projeto sem estar no projeto, assim, ele, cara, você entende muito o conceito, assim. E aí, beleza, rolou a viagem. Ele voltou para Brasília e eu vou muito para Brasília, né? Porque eu sou de lá. E aí, logo na outra vez que eu fui para Brasília, depois dessa viagem, a gente saiu um dia para trocar ideia e eu não lembro nem o que a gente conversou aquele dia, né? Mas simplesmente, tipo assim, vamos, quer entrar? Faz sentido? Tipo, tô precisando de um sócio, tô precisando de uma pessoa para dividir esse sonho comigo e tal. E eu não preciso de uma pessoa para investir grana e tal. Eu preciso de uma pessoa que abrace mesmo, que tenha que tenha a personalidade que tem a ver com isso, que esteja disposto a abraçar, a trabalhar para isso. E eu E o falei, Pedro, cara, só te interrompendo aqui um pouco, Pedro, mas é porque claro, assim, o Pedro complementa muito as minhas fraquezas, sabe? E o projeto ficou muito grande, assim, durante a nossa viagem em São Paulo, a gente teve várias sacadas que eu falei, cara, eu não vou conseguir de forma alguma tirar isso do papel sozinho. Principalmente porque o The Burger vai ser uma parada muito tecnológica, assim, vai ter muita tecnologia envolvida, desde a parte do atendimento até o processamento dos dados dos clientes. Então vai chegar um momento, cara, a gente quer saber quantas vezes você foi no The Burger, que dia é teu aniversário, quanto você está gastando lá. Então, para dar um atendimento cada vez mais personalizado, assim. Então, a gente vai dar muita importância para os dados, assim, para o processamento de dados. Então, é uma parte de tecnologia que eu falo, velho, eu preciso de alguém da área, assim. E eu só conseguia imaginar o Pedro por vários motivos, porque ele é simplesmente o cara da tecnologia, porque ele é apaixonado por hambúrguer, porque ele entendeu a essência do projeto como ninguém, porque é uma pessoa que eu super confio, assim, é super talentosa em vários aspectos, correria, queria empreender, tinha essa vontade. Então, só conseguia imaginar no cara. Então, a única dificuldade assim é porque ele morava em São Paulo, inclusive foi a primeira coisa que ele falou nesse dia da conversa. Ele falou, pô, cara, mas eu moro em São Paulo, e aí como é que a gente vai fazer? Eu falei, velho, relaxa, que logo a gente tá em São Paulo também, então vai ficar fácil. Então foi mais ou menos isso. a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Dá um jeito. Tudo se dá jeito. Mas realmente é muito, muito legal essa questão que até nas correrias que a gente tem que fazer, que a gente vai descobrindo, os problemas que a gente vai descobrindo, a gente vê que nós temos assim hard skills e soft skills diferentes, a gente acaba se complementando. O nosso outro sócio, né, que ainda não foi revelado, também são outras skills que se complementam com as nossas, então é como se a gente tivesse um time completo, assim. É muito legal isso. Bom, acho que é isso. Adorei, adorei. Muito legal essa história de vocês. Acho que eu não vou me cansar de ouvir nunca. Juro. Acompanhando lá todos os capítulos, né? Vocês estão postando em formato de capítulo lá o storytelling de vocês. Muito legal, de verdade. Agora a gente vai se apresentar também, caso tenha alguém aqui que não conheça. Eu sou a Júlia, tenho 20 anos. Tô indo agora começar o 5º semestre de administração. Sou de Brasília.
Eu sempre morei aqui, né? Sempre morei no mesmo lugar e gosto muito de fazer sempre gostei muito de empreendedorismo também. Eu era aquela que, quando eu era pequenininha, vendia tudo que dava. Fazia biju e vendia, cheio com miçanga. Fazia comida com as minhas amigas pra gente vender para os vizinhos, pra gente conseguir comprar uma pizza e dividir pizza entre todo mundo. Então, sempre gostei muito. E de hobby, assim, eu faço artesanato, gosto muito de costurar, faço crochê. Tudo que der, eu tô tentando aprender de artesanato. E acho que é isso. Brevemente é isso. Quantos anos você tem, Ju? Eu tenho 20. Queria eu, 20 anos, estar engajado. Assim. Com 20 anos eu só queria saber de farra. E você, Lau? Oi, gente. Prazer, eu sou a Laura. Eu tenho 19 anos. Primeiro eu queria falar um pouco sobre a The Burger. Eu achei incrível também a história. Eu amei isso e o que eu mais gosto, o que eu mais gostei até então, é isso que vocês falaram, de um complementar as características do outro. Eu acho que isso é muito importante. E, enfim, não vejo a hora da Primora poder receber mais gente que também nos ajude nisso, porque do mesmo jeito que da mesma forma que eu e a Gil somos muito parecidas, e isso também é um benefício, eu também sinto que é legal que tenha outras pessoas que complementem. E no nosso caso, eu acho que a gente acaba sendo muito parecido em muita coisa. Mas então é legal ver isso, que vocês se complementam em áreas, faculdades, enfim, experiências e entre outras coisas. Eu acho que isso é bem importante. Mas voltando agora sobre a minha apresentação, eu sou a Laura, tenho 19 anos, sou aqui do interior de São Paulo. Em 2018, eu me mudei para Brasília por causa da minha mãe, fui com ela e concluí a escola, o ensino médio em Brasília. Então, depois, ano passado, no meio da pandemia, eu tive que vir para cá e tô aqui desde então, mas como eu falei com os sócios, com o Pedro e com o Vitor, eu tô aqui, mas tô com o pé ainda em Brasília, faculdade em Brasília, estamos aí começando com a Primora, enfim, tem tudo ainda para desenvolver em Brasília. E eu acredito que eu vou ficar um tempinho aqui ainda, mas logo volto. E, bom, eu gosto de fazer várias coisas, eu adoro me exercitar, eu gosto muito de, enfim, aprender coisas novas, ouvir coisas novas, viver coisas novas. Isso é muito importante para mim. E uma coisa que a Gil estava falando em relação ao empreendedorismo, eu sempre me identifiquei muito com a história dela, até quando a gente começou a se descrever em um dos primeiros posts da Primora. Ficou muito parecido o nosso textinho quanto a isso, que eu venho de família que todos, meu pai, minha mãe, meus avós, minha irmã, meus primos, todos têm empresa, então sempre estive muito nesse ambiente, sempre gostei muito. Assim como a Gil, desde novinha, vendia cookies, eu pegava com uma amiga coisas da mãe dela para a gente vender no condomínio. Então, assim, sempre adorei essa questão de, enfim, administrar as vendas, o negócio, de falar com as pessoas para vender e esse tipo de coisa que o empreendedorismo proporciona. E com a Primora aí que a Gil vai começar a falar, a gente viu uma viabilidade de colocar isso em prática mais. Você também fazia isso, Lucas? Conta pra gente mais depois. E sobre a Primora, a gente começou a Primora. A gente tem dois propósitos assim com a Primora. O primeiro é que a gente compartilha conteúdo, compartilha o pouco que a gente sabe, né? Nas redes sociais. A gente tenta, porque a gente sempre acredita que a gente vai aprender com as outras pessoas. E tanto um dos valores daqui, da APRE, é dividir para somar. Então, quanto mais a gente compartilhar o que a gente sabe, a gente tem certeza que a gente vai aprender ainda mais com as pessoas, que as pessoas também vão criar conexões com a gente, e dessa forma a gente vai aprender e crescer, amadurecer, enfim. E a gente sempre que está compartilhando esses conteúdos lá no nosso perfil, relacionados a empreendedorismo, administração, de maneira prática, o mais didático possível, para que fique tudo bem simples e que as pessoas de fato entendam como é importante começar desde o iniciozinho de uma empresa, gerindo da melhor forma possível.
Show, parabéns, meninas. Exatamente. Vocês são fodas. Ai, muito obrigada. Legal, legal. Muito Aí legal com mesmo. isso, desde o início, né, como a Gil falou, paralelo à produção de conteúdo, a gente, desde o começo, tanto é que assim, eu estava com uma ideia de compartilhar de alguma forma o que eu estava estudando, porque eu tenho esse desejo, essa ansiedade, assim, de querer compartilhar e querer, sabe, conversar com pessoas novas, enfim, tá sempre criando uma rede, eu não gosto de fazer as coisas sozinha. Então, eu queria criar um conteúdo de alguma forma, mas eu não sabia exatamente como, para quê, quando, onde. E aí, em junho do ano passado, de 2020, conversando com a Gil, a gente viu que a gente estava com essa mesma ansiedade, com, né, esse desejo de compartilhar de alguma forma os conteúdos, mas também ajudar empresas pequenas. Porque a gente fez, no primeiro semestre da faculdade, em 2019, um trabalho que a gente prestou, tipo, uma consultoria para uma empresa de cosméticos naturais, que a gente ficou apaixonado pela matéria de gestão estratégica. E aí, agora no ano passado, no terceiro semestre, a gente teve de consultoria mesmo estágio e viu isso na prática. E a gente ficou perdidamente apaixonadas por isso de consultoria, a gente queria ver na prática. Outra coisa que eu sou muito, e eu acredito que a Gil também, é isso de querer vivenciar, acreditar na experiência. Então, não ficar só na teoria, como é o que a faculdade nos proporciona. A gente queria muito viver isso. Então, com a Primora, a gente também agora desenvolveu serviços de mentoria, que é um aconselhamento, e a consultoria, que já é um pouco mais aprofundada, assim, que a gente já age de alguma forma para ajudar na gestão de pequenos negócios, que é o nosso foco, e é o público que a gente pode ajudar a priori, mas quem sabe no futuro a gente não está aí atuando em grandes empresas, enfim, mas nosso objetivo do momento é isso mesmo, pequenas empresas. Então estamos nessa. É quem mais precisa, é um mercado gigante. Sim. E com uma necessidade gigante também. É algo que a gente acredita muito que essa questão de gerenciar. A gente viu isso na pandemia, né? Como os negócios precisavam, para se manter naquele momento desafiador de mudança do mundo inteiro, literalmente, precisavam saber o mínimo de como gerenciar um negócio. Sem aquilo, não ia dar certo. Então, a gente viu muito essa oportunidade e necessidade, né? E é muito legal isso que você está falando, Laura, porque casa com um dos nossos objetivos. Assim. A gente costuma brincar que o The Burger é muito mais que um hambúrguer e aos poucos vocês vão descobrindo por quê. Mas um dos nossos objetivos é justamente esse, apoiar pequenos negócios. É por isso que a gente está aqui também, para incentivar que as pessoas empreendam, mas a gente já tem algumas ações em mente, assim, algumas até bem concretas. Dá só um exemplo prático, assim, de algo que a gente vai fazer, até para vocês que estão aqui na live servir como spoiler. Mas, por exemplo, tem um cara que ele tem um churrasquinho, tipo uma jantinha, assim, na frente da hamburgueria, onde vai ser a hamburgueria, literalmente na frente. E esse cara tá lá tem 10 anos, chama Mineiro. E ele tem uma tendinha, assim, super simples, o cara é super humilde. E, cara, um dos nossos sonhos é ajudar ele de alguma forma, sabe? Dar noções básicas para ele. Então, pô, dar uma reformada, trazer uma identidade visual legal para ele, montar um cardápio, noções de finanças básicas. Então, melhorar o negócio dele de alguma forma que para a gente vai ser muito simples e não vai custar nada, mas a gente tem certeza que vai ter um impacto enorme assim na vida dele, da família dele. E algumas pessoas falaram, pô, mas esse cara tipo vai atrapalhar vocês, que a gente pensa justamente o contrário, a gente quer justamente incentivar que as pessoas vão lá também. Então, sei lá, vai você e seu namorado lá, o seu namorado não tá afim de comer um hambúrguer, cara, come a jantinha do Mineiro. Ou o cara ou tá indo para comer a jantinha do Mineiro, a outra pessoa come nosso hambúrguer. Então, a gente quer fazer uma parceria nesse sentido, apoiar ele também. Então, um dos objetivos do The Burger vai ser esse. É esse. Quando você contou sobre isso, eu fiquei emocionada, eu achei lindo, eu amei sabe, essa ação, essa atitude. E eu acho isso muito importante, muito legal. Como você falou, é quem mais precisa e a gente concorda com isso. E só de vocês estarem aqui já é um tipo de apoio, né? Vocês estão nos apoiando, a gente está aprendendo com vocês e, enfim, querendo levar isso para todo mundo. Então é legal isso, é muito gratificante saber que a gente tem essa oportunidade de estar aqui com vocês e que vocês estão aí com esse projeto maravilhoso e de alguma forma a gente está envolvido. Henrique falou alguma coisa, Ju também.
Pô, Henrique, é concorrente, né? Não é inimigo. Acho que se a gente se somar é muito bom para todo mundo cresce, cresce junto, que é mais importante. E, cara, a gente está Exatamente. invadindo o espaço dele, né? Ele está lá tem 10 anos, a gente está chegando agora. Então, a gente tem que chegar para agregar, não para, enfim, infernizar a vida do cara. Com Cara, certeza. muito legal. Achei muito legal o propósito de vocês. Assim, eu acho que toda empresa, todo negócio tem que ter um propósito de, assim, agregar algo a alguém ou trazer benefícios a alguém para a sociedade ou para qualquer coisa que seja, né? Então, a gente vê muitas empresas pequenas, às vezes empresas com ideias incríveis que acabam quebrando por falta de gestão, ou agora na pandemia muitas empresas tiveram que se reinventar, né? Nem todas as empresas conseguiram fazer isso. A gente, no momento como esse, a gente vê os buracos de gestão, os buracos de falhas de gestão aumentam, né? E acabam quebrando as empresas, é uma pena. E assim, é incrível o trabalho de vocês, muito legal. Nossa, e muito legal também vocês serem tão novas tão Sim, cara. engajadas O nesse. que tu tava Cara, fazendo com 20 anos, Pedro? foi 20 anos eu só bebendo com o dinheiro dos meus pais. Pô. Brincadeira, gente. Acha, gente, isso de idade, eu acho que não tem idade não, mas agradeço, Não, claro, o eu elogio. também acho que Mas não tem vocês são idade, super mas... novos, isso também não tem nenhum significado, mas Não, enfim, é que a gente sabe que o quanto antes, né, sim. melhor assim, tipo, Mas é legal pra gente é até ver a questão engraçado ver. cultural, né, Laura? Você falou que Sim, você vem de sim. Sim, família de pessoas que empreendem. Na minha família, ninguém sim. empreende. É todo mundo servidor público. É Então, isso foi uma verdade. paixão que nasceu Em de dentro de mim. Eu Brasília! nunca tive isso, sabe? Então, e sei lá, o meio que eu frequentava, eu fiz o UNB. Então, o UNB as pessoas rechaçam você empreender, a montar uma empresa. Então, eu era um ponto muito fora da curva na UNB, assim, porque velho, me desassociava de todo mundo, porque ninguém lá quer empreender. Ninguém é exagero, né? Mas poucas pessoas, principalmente no meu curso. Assim. Eu mesma coisa. Não tem nenhum empreendedor na minha família. Todo mundo servidor público também. Sim, a gente acaba convivendo com isso. Tá? Em algum momento a gente acaba convivendo, né? Mas realmente isso, por conta de vocês já terem isso em casa, com certeza tem uma cultura, né? Uma influência. Mas muito legal, gente. Na Isso minha de família, Brasília. sim, também Pode sou de falar, Brasília e Ju. não tem ninguém na minha família que É, tem empresa. É difícil. então. Aqui é mais difícil mesmo. Aí o Lucas fez uma pergunta. Como foi essa fase para você de ir em contramão dessas influências e se tornar um empreendedor? Eu acho que qual para qual, Cara, Lucas? Acho que dá para todo mundo, né? Tipo, todos vocês. Acho que é para todo mundo essa chega. então, cara, a minha foi uma história muito engraçada. Assim. Acho que começou quando eu tinha 10 anos de idade. Eu já me vi como um vendedor. Assim. Eu lembro que minha mãe me conta isso, que ela me deu, e eu lembro também, assim, vagamente, mas ela me deu um brinquedo do Hot Wheels, assim, que era para você lavar os carrinhos do Hot Wheels. E eu percebi que todos meus amigos queriam brincar com aquilo. Eu falei, porra, vou cobrar alguma coisa para os caras brincarem, né? Então eu peguei e comecei a cobrar para eu lavar os carrinhos deles. Só que eu percebi que eles não queriam que eu lavasse, eles queriam lavar o carrinho. Eu falei, pô, acho que eu posso cobrar um pouco mais para deixar eles lavarem. Então, tipo, quem não tem tanto me dá um dinheirinho, eu lavo para eles. Quem tem um pouquinho mais, eu deixo eles brincarem também. Então, acho que eu comecei a vender aí. E desde sempre também eu venho fazendo alguma coisinha ou outra, assim, igual as meninas, enfim, arrecadar uma grana, fazer uma coisa diferente. Mas acho que a virada de chave mesmo foi durante a faculdade. Eu fui em um evento, esses encontros de curso, assim, em Florianópolis. O evento tinha tudo para ser incrível, muita gente, a cidade maravilhosa, assim, mas cagaram no evento. A organização era formada por estudantes, assim, eles participaram de um concurso, alguma coisa assim, ganharam o direito de sediar esse evento e promoveram e organizaram esse evento. Foi uma merda, assim, foi péssimo. E durante esse evento eu fui uma das pessoas, eu era diretor do centro acadêmico do meu curso na época e eu meio que presidi a delegação que foi de Brasília. Então eu fui uma das pessoas que mais foi crítica a esse evento, mais fiquei no pé da organização. E em um dado momento eu falei, velho, eu vou levar esse evento para Brasília, eu vou fazer esse evento em Brasília, vou
enfim, montar um projeto, submeter a aprovação, uma comissão julgava, e voltei para Brasília, reuni com mais 2 amigos do curso e a gente escreveu esse projeto, submeteu, concorremos com, acho que com Curitiba e João Pessoa, e o nosso projeto estava muito redondo, assim, muito, muito bem organizado, e a gente ganhou o direito de sediar esse evento. E a gente falou, velho, vamos fazer o melhor evento que já teve na história. Era Encontro Nacional dos Profissionais e Estudantes, sei lá, de Engenharia Ambiental, e era um encontro meio que latino também, vinham muitas pessoas de fora, da Argentina, Paraguai, Chile. E a gente começou a desenvolver esse evento. A gente pegou esse evento com 60 mil de prejuízo, a gente não conseguiu nenhum patrocínio, conseguimos alguns apoios, assim, mas nada de dinheiro. Então, a gente só conseguiu o dinheiro das inscrições mesmo, mas a gente reunimos uma equipe muito massa, assim, conseguimos motivar muitas pessoas a participarem. Acho que essa é uma das minhas principais características, eu acho, de conseguir agregar boas pessoas. Então, a gente conseguiu criar um time muito foda e a organização do evento foi impecável. E isso se refletiu no evento em si. Então, a gente conseguiu trazer para Brasília cerca de 1.800 pessoas do Brasil inteiro, da América Latina. O evento foi um sucesso. Acho que até hoje foi o maior evento que a Faculdade de Tecnologia da UNB já teve, assim, foi muito grande mesmo. A gente colocou, era naquele esquema de alojamento ainda para algumas pessoas. Então, a gente alugou uma escola, colocamos 800 pessoas dentro dessa escola, toda uma infraestrutura. Então, aprendi a fazer tudo que vocês imaginarem nesse evento. Assim. Fiz tudo. Peguei o evento do zero, participei de todas as áreas, eu estava ali como coordenador geral. E foi do caralho. A gente saiu de um prejuízo de 60 mil reais. Foi um evento que a gente falou, velho, a gente não quer lucrar nada com esse evento. A gente só quer que o evento seja perfeito. Mas mesmo assim, a gente lucrou 100 mil reais. Então, tipo, em um evento de 6 meses de duração, a gente pegou 60 mil de prejuízo e lucrou 60 mil reais. Esse dinheiro não ia pra gente, óbvio. A gente pegou, repartiu entre... A gente criou a empresa júnior do curso, que não tinha. A gente doou uma parte lá para uma associação dos profissionais e outra parte a gente fundou uma associação dos estudantes assim de Brasília. Então foi uma experiência muito massa e eu falei, pô, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Foi a Flua, foi a Flua de Engenharia Ambiental. A gente meio que desenvolveu o projeto, chamamos o Gino, o Gino era um dos coordenadores desse evento e ele ficou responsável por solidificar, por fundar a empresa. Aí ele montou uma comissão de lá, a gente já estava saindo da UNB, então a gente não participou de fato, a gente como integrante da organização. Mas foi a Flua aí, foi fruto desse evento. Massa, que legal. Ele falou que conhece o Henrique, não sei se todo mundo tá lendo. Mas saiu daí, eu peguei, chamei o Guilherme, que hoje é meu sócio na Engai, e falei, cara, quero fazer isso pelo resto da minha vida, gostei, é muito massa, vamos empreender. E a gente queria abrir uma consultoria de engenharia ambiental, só que ao contrário das meninas, nós não éramos, eu pelo menos não era tão estudioso assim na área. A gente não sabia nada de como é que a gente vai abrir uma consultoria se a gente não sabe porra nenhuma. Tá, beleza, a gente precisa aprender, vamos fazer alguns cursos. Só que os cursos, principalmente técnicos na área de engenharia, são muito caros. Só que a gente viu uma oportunidade aí, a gente viu que tinha um gap que não era só a gente que não sabia. Todo mundo fazia faculdade na UNB, ninguém sabia das paradas muito práticas. A gente falou, porra, por que a gente não começa a dar esses cursos? Então, a gente dá esses cursos, ganha uma grana para abrir a empresa e ainda aprende. A gente começou a montar uma grade assim, de cursos, publicamos, não sei aonde que a gente contratava professor, nunca recebi tanto currículo na minha vida, de galera com mestrado, doutorado, pós-doutorado, querendo dar aula, de crise louca. E a gente começou a contratar alguns professores e desses cursos. Então, a gente começou com uns cursos bem básicos, assim, de Excel, blá, até que a gente começou a dar cursos de mapeamento aéreo com drone, começou a dar curso para professor da UNB, até que chegou o momento que a gente sentiu, não, tá massa agora, ganhamos dinheirinho, aprendemos muita coisa, vamos abrir a empresa de consultoria. Aí foi quando eu montei a primeira empresa de fato, assim, foi a Engaia, que a gente mexia só com engenharia mesmo. A compostagem surgiu um pouco depois. Mas foi essa a minha história com o empreendedorismo, assim, como começou. Fui rápido também para não ficar gastando muito tempo. Eu achei muito legal, eu não sabia, não conhecia sua história, Vitor, eu achei muito incrível, sério. Parabéns por esse evento que vocês fizeram, tiveram super sucesso. E eu não sabia disso também da Engaia, que a princípio tinha sido outro propósito, né? E vocês mantiveram com essas consultorias ou vocês só adicionaram
Como Então, que é, ou tiraram? a compostagem surgiu como um braço da Engaia, foi uma oportunidade Uhum. de serviço que a gente vislumbrou também, que estava em alta, que estava começando, estava nascendo ainda, tipo, no Brasil a gente viu essa oportunidade, só que depois a Engaia foi e engoliu a empresa toda. A gente meio que largou. De vez em quando a gente faz uma coisinha ou outra ainda, mas muito pouco. A gente está quase 100% dedicado à compostagem. Ah, entendi, que legal. Nossa, muito legal. Parabéns, de verdade, por toda a iniciativa e por tudo aí. E você, Pedro, conta um pouquinho pra gente. Bom, quando a Júlia começou a falar das coisas que ela vendia, crochê e tal, eu comecei a lembrar, né? Eu era igual a ela, quando eu era pequenininho, fazia essas coisas também. Eu tinha um, eu tinha um móvelzinho no meu quarto que eu enchia de coisa, toda gente que ia visitar lá em casa, amigo dos meus pais, eu enchia de coisa, colocava preço, aí ia lá, trazia o móvel e minha mãe falava que eu não ia até a pessoa e ia vender. Eu levava até perto de onde eles estavam na sala conversando e começava meio que a fingir que estava limpando, assim, espanando, sei lá, organizando. Aí a pessoa naturalmente vinha, o que você está vendendo aí, né? Tal. Aí sempre comprava, né, para fazer uma graça. Na cidade da minha mãe, interior de Minas, no Governador Valadares, eu pegava uma mesa, descia, ficava na rua, né? Aí vendia as coisas que eu tinha lá, peão, umas coisas que eu brincava, colocava para Tem cara que vender. vendia limonada na Limona. rua. É meio Mas americanizado, quase, já né? Tem vendi cara que vende limão, já limonada. vendi fruta. Tinha a casa de um amigo meu que era aí no Lago Oeste, em Brasília, e tinha uma chácara. A gente colhia as frutas, ia para a rua, vendia as frutas. Sempre gostei muito de desenhar também. Eu fiz aula de desenho uma época que eu era criança, e aí a professora ligou para minha mãe e falou: Dona Ana, então, o seu filho tá. Eu não sei se a senhora está sabendo e tal, mas o seu filho está vendendo os desenhos para algumas pessoas aqui. Eu só queria falar para você que, tipo, daqui dentro do ateliê não pode e tudo mais. Mas eu fazia os desenhos, vendia para as pessoas. Enfim, sempre fui apaixonado. Mas é aquilo, né? Aquilo que eu falei na minha apresentação. Não, já pensei em várias ideias. Tinha um colega meu na faculdade que a gente pensava nessas ideias juntos, que a gente já pensou em um açaí, já pensamos em academia e a outra eu pensei sozinho, que era uma marca de roupa, mas foi tudo assim, a gente pesquisava o preço das coisas, começava, mas não chegava em lugar nenhum. Na hora de tirar do papel, assim, o Dutra sempre fala, eu já vi ele falando algumas vezes, e é verdade. A ideia 90% das pessoas têm, né? O difícil é tirar do papel. Realmente, tirar do papel é o ponto da virada, né? Pouquíssimas pessoas fazem isso. E quando a gente entrou nessa junto, foi assim, foi a parceria dele ali, tipo, pô, Dutra, eu já admirava ele pra caramba no empreendedorismo, pela Engaia, assim, foi uma coisa que já me estimulou muito mais a ter coragem, né, de entrar no mundo do empreendedorismo. Acho que é isso. Maravilhoso, muito legal você ver isso. É legal quando um incentiva o outro, enfim, a gente vê isso mesmo, esse complemento, né? E muito bom, é muito legal a gente ver essas manifestações do empreendedorismo desde criança. Ai, muito engraçado, muito bom. Mas gente, deixa eu perguntar aqui sobre o posicionamento de Diga. marca, né? Eu queria saber de vocês, Vitor, primeiro eu queria saber se você foi no The Coffee que abriu em Águas Claras. Você já foi? Ficou Foi, sabendo que foi, abriu? foi, foi, foi. Gostou? Sim, Superou foi um suas dos primeiros clientes. expectativas? Perfeito. Então, engraçado que eu achei, óbvio, é muito foda, todos os decoffs, mas eu achei diferente dos decoffs que eu conhecia, assim, que eu já tinha visto, que foi de Curitiba e de São Paulo. Eu acho que eles estão mudando um pouco também a estratégia deles, eles estão criando lojas um pouco maiores, mas as primeiras lojas eram bem menorzinhas, assim, não tinha lugar para sentar, não tinha nada disso. Mas Sim. eu já vi que isso é um movimento que não só aqui de Brasília, que eles estão criando essas lojas maiores.
Então achei um pouco diferente, assim. Confesso que as outras me agradavam um pouco mais. Mas acho que para se adaptar também ao estilo da cidade, né? As pessoas aqui em Brasília têm o costume de ir ao local, sentar, gastar um tempo ali. Acho que São Paulo já é uma cidade mais louca, assim, a pessoa está sempre correndo, então passa, pega e já vai. Porque as pessoas são um pouco mais desaceleradas. Com certeza. O pessoal em São Paulo é bem correria. Mas, enfim, eu queria saber de vocês em relação às referências de vocês. Eu vi que vocês têm referências principais aí, e eu queria saber como essas referências influenciaram no posicionamento da marca, no storytelling da marca, nas estratégias de lançamento, como isso influenciou. Quer falar, Pedro? Eu falo. Pode ser. Bom, as nossas referências, eu não acho que elas foram tão referências assim para o nosso storytelling. Eu acho que, assim, por exemplo, a gente tem o Pérez, né, que é muito referência para a gente pelo conceito deles do hambúrguer, de recriar esse hambúrguer antigo, o hambúrguer que já hoje é muito industrializado. Na verdade, eles que copiaram a gente, né? Só que copiaram a gente antes. A gente só teve a ideia um pouco depois. O The Coffee, a ideia do minimalismo, a ideia da tecnologia, da praticidade, da simplicidade, mas eu acredito que o storytelling é uma coisa muito única nossa, assim, não acho que foi muito referência, assim. É algo que vem da gente mesmo, a gente não faz nada para aparecer, não faz nada fake, não faz nada que a gente não acredita. A história que a gente conta é a história de verdade. E eu acho que é isso que faz a gente se conectar mais com as pessoas, né? Que é um dos nossos pilares, conexão. É a gente ser de verdade, né? A gente trazer as coisas do nosso coração e termos a nossa personalidade, né? Isso tem a ver com a gente mesmo. A personalidade do The Burger é a nossa personalidade. A gente se conecta através da marca, né? E a gente sempre quis criar algo muito colaborativo. E eu acho que storytelling faz parte disso, né? Não existe nada maior para as pessoas se conectarem do que uma história. Se conecta muito com histórias. Então, a gente quis ser colaborativo tanto em relação ao produto, desenvolver junto com as pessoas o produto, é o que a gente vem fazendo, mas a gente quer ser colaborativo também, quer essa colaboração em relação à construção da marca. Então, não é uma marca que está nascendo pronta, a gente está em construção, a gente sempre vai estar em construção, em desenvolvimento. Então, acho que o The Burger vai ser uma loja que nunca vai estar 100% pronta, a gente sempre vai estar trazendo novidades, sempre vai estar inovando, e muito disso por conta dessa colaboração, assim, das pessoas que vêm sempre dando feedback, construindo. A gente sempre vai estar com o olhar muito atento, os olhos abertos, os ouvidos atentos, assim, a, a essas contribuições que vêm de fora. Então, acho que é muito disso. E a gente quer já começar uma marca com conexão. A gente já quer que ali na inauguração as pessoas conheçam a gente, saibam da nossa história e estejam participando de fato, né? Porque é o que vem acontecendo. Rolou uma pergunta, mas eu nem Perfeito. vi. Acho que vocês responderam totalmente, já até encaminhou para a próxima, que eu ia perguntar qual o propósito de vocês com isso, mas vocês já responderam de um jeito maravilhoso, que é gerar essa conexão, enfim. E eu concordo e acho tudo incrível. E a pergunta que foi, o Henrique perguntou quais dicas vocês dariam para escolher sócios na hora de empreender. Até vai rolar um conteúdo nosso em relação a isso, hein? Cara, acho que eu vou responder essa porque meio que eu que comecei a ir atrás, assim. Mas você escolher sociedade é algo bem complicado. De preferência que não sejam amigos. O Pedro é uma exceção, mas a gente se dá muito bem assim. Ele realmente a gente é um caso fora da curva, assim. Mas não procure necessariamente por amigos. O João, por exemplo, que é outro sócio, surgiu, a gente foi até ele, foi uma conversa muito despretensiosa, mas a gente sabia desde o primeiro momento que seria um cara que super iria se encaixar. Não busque um sócio também por dinheiro. Acho que, cara, se você não tem todo o capital ainda para tirar seu negócio do papel,
repensa um pouco, trabalha um pouco mais, junta mais grana, mas não coloca o cara só por conta o cara ou a mulher, enfim, só por conta da grana, porque isso a médio e longo prazo não vai ser legal. Procure alguém que sempre te complemente, que seja... É difícil, às vezes, a gente identificar nossas fortalezas e nossas fraquezas, né? Mas faça esse estudo, assim, faça essa introspecção de saber no que você é bom, no que você pode agregar com pessoas melhores do que você. Veja se você realmente precisa de um sócio ou se não vale mais a pena você contratar alguém. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de agregar, então o Pedro indiscutivelmente seria sócio de qualquer forma, mas quando a gente foi até o João, ele era a possibilidade de ser um cara para, sei lá, dar uma consultoria para a gente. Mas a gente queria que ele realmente estivesse dentro do negócio, sabe? Fazendo parte junto com a gente, sendo sócio igual, porque a gente sabia que ele ia ter muito mais a contribuir, ia realmente colocar o coração ali em cima da mesa e comprar o projeto da mesma forma que a gente. Então, acho que são conselhos simples, assim. Cara, converse bastante. É muito bom delimitar também as responsabilidades de cada sócio. Então, e isso desde o princípio, tá? Porque senão depois você pode ter problemas. Veja muito bem em relação à participação. Existem participações diferentes, assim, societárias. O cara, às vezes, está entrando só com dinheiro e não vai trabalhar, ou às vezes ele só vai trabalhar e não vai entrar com tanto investimento. Então, tenha esse cuidado, assim, desde o início ser muito claro quais são as responsabilidades de cada um dentro da empresa. O Carlos perguntou aqui se vocês já pensam em ações para realizar a aproximação com os clientes. Sim. Acho que a primeira delas a gente já vem fazendo, né? A gente está criando, acho que 3, 4 vezes na semana eu estou recebendo de 3 a 4 pessoas aqui em casa. A ideia é apresentar todo o projeto, então a gente vai muito além do que a gente já contou, a gente mostra todo o projeto mesmo, a arquitetura da loja, onde vai ser, embalagem, uniforme, parcerias, enfim, a gente abre o jogo, mostra tudo que a gente já tem até aqui, e depois a gente faz uma prova de burger na hora, literalmente fazer tudo na hora, moer carne na hora, mostrar como é que a gente faz o blend, fazer o molho na hora, colocar as pessoas para ajudarem. E nisso a gente já vai criando uma conexão, é uma oportunidade também das pessoas dividirem os sonhos delas com a gente poder opinar, dar pitaco, eles darem pitaco nos nossos, e a gente construindo isso junto. Então, a gente vê que a gente já está conseguindo criar essa conexão, aproximando bastante as pessoas, os clientes, com certeza as pessoas que estão vindo, que estão participando, a gente está falando que são os embaixadores de burger, né? Então, com certeza vão ser clientes aí bem próximos e fiéis. Mas quando a loja inaugurar, a gente já vem pensando em algumas ações, sim, que a gente não pode divulgar ainda, mas vão ter algumas coisas bem interessantes, assim. A gente sempre vai estar trazendo uma novidade. Acho que vocês vão curtir bastante. E óbvio que a gente nunca vai fazer algo só por fazer. Sei lá, Dia das Mães, a gente não necessariamente vai ter uma ação de Dia das Mães. A gente só vai fazer coisas que realmente façam sentido para a essência, para o conceito da marca. Então pode ser um dia aleatório e não é nenhuma data festiva, mas a gente vai fazer algum evento, alguma ação bacana, assim. E fora toda essa parte de tecnologia, de dados, né, que o Pedro pode falar um pouco mais, assim, todo o cuidado, carinho que a gente vai ter com isso. De saber, cara, que dia é teu aniversário, então o Pedro te dá uma ligada para te desejar feliz aniversário, para falar, passa aqui na loja que a gente tem alguma coisa legal para você. Saber que você é o cliente que vai 3 vezes, toda segunda e toda quarta-feira, você vai às 8 horas da loja, 8 horas da noite na nossa loja, então a gente poder te dar uma atenção especial. Então, acho que tudo isso com bastante tecnologia, cuidados com os dados, assim, são coisas que vão nos propiciar uma aproximação muito grande com os nossos clientes. Uma empresa que faz muito bem essa parte de conexão, né? Na minha opinião, é a Reserva. Eles guardam seus dados, aí ligam no seu aniversário, fala, vem aqui na loja, vamos tomar uma cerveja, não sei o quê e tal. Tipo, você vai na loja para tomar uma cerveja, não necessariamente para, né? Indiretamente você acaba comprando, né? Mas você se sente acolhido pela marca, assim, né? Sente uma atenção que isso é importante para a marca. E não só isso, só falar uma coisinha que acho que é legal, assim, que a gente pretende fazer. Mas essa cultura vai ser passada para todo mundo, para todas as pessoas que trabalharem com a gente. Então, nossos funcionários vão ter uma cota lá, não sei lá, 50, 100 reais por mês,
que eles vão pegar esse dinheiro, não sei de que forma a gente vai dar isso, se é em dinheiro mesmo, se é um cartão da empresa, mas o objetivo é que eles peguem esse dinheiro e façam alguma coisa legal para alguém, para qualquer pessoa, sei lá, vê um cara na rua e fala, cara, vamos ali comer um lanche, que gastem esse dinheiro no The Burger, ou enfim, criem alguma ação legal. Então, essa cultura de aproximação, assim, de contagiar os clientes, não vai ser algo só nosso. A gente vai enraizar isso para toda a empresa, com todos os colaboradores, e eles também vão ser responsáveis. A reserva é referência em tantos quesitos, né? É surreal. Em sustentabilidade, início de fidelização com o cliente, conexão. Então, a reserva é muito da hora. Verdade. Eles têm um projeto Adorei. social muito legal, que chama 5P igual a 1P. É, né? Que... É 5P. para cada peça vendida, né? Isso. Ou 5 Isso, pratos de comida, sai prato de roupa. Isso, exato. Nossa, é muito legal. Eles são muito incríveis em relação a isso, se preocupam com tudo, né? A gente fez um post recentemente no Instagram sobre esse case de sucesso deles. Tem muitos aspectos, assim, positivos mesmo. E eu adorei isso, Vitor, que você comentou sobre esse dinheiro, alguma forma de incorporar para todos os colaboradores fazerem algo positivo. Eu achei maravilhoso, bem, bem legal isso. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. Eu achei interessante no início, quando você falou que tentou ajudar uma pessoa, né, que vendia hambúrguer. E uma vez eu estava assistindo uma série que o cara se mudou para um beco, onde a pessoa falou que a loja dele ia, tipo, falir. Todo mundo colocava a empresa dele, ele ia falir. Falia, né? E aí ele foi tentar entender por quê. Aí ele percebeu que as outras lojas que estavam naquele local não tinham uma marca boa, ou então não sabia administrar direito, ou não sabia como organizar o cardápio. E aí ele foi lá, ajudou essas lojas a criar organizar a loja, a administrar, e aí ele começou a perceber que começou a vir a clientela para o local, porque a loja se tornou atraente, sabe? E isso fez, tipo, fez mudar o meu conceito sobre a concorrência, que nem sempre a concorrência é algo ruim. Na verdade, a concorrência ele faz com que o mercado ele fique aquecido, né? E eu achei isso muito barra, interessante. Né? Uhum. Muito massa. É justamente isso. Penso dessa forma também. Valeu, Lucas. Teve uma outra pergunta. Alguém perguntou alguma coisa no texto, mas eu tô do celular, eu não consigo ver. Foi o Adorei. André, ou Felipe André Felipe, não sei. Falando que tem vontade de empreender, o problema é que não sabe no que ainda. Mas isso é natural. Acho que até a criatividade é algo que a gente treina, assim. Cara, deixa a mente aberta, não tenha medo de sonhar. Acho que é o cara, o Jorge Paulo Lemann da Ambev, ele sempre fala isso: sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, só sonha. Acho que as ideias vão surgir. Não tenha medo de viajar, vai surgir muita coisa legal, vai surgir muita coisa também sem sentido. Mas aquilo que o Pedro estava falando no início, que eu sempre falo, acho que quem está aqui talvez não tenha escutado, mas eu falo que existe o tripé para o empreendedorismo. O primeiro pilar, assim, o primeiro tripé é você ter uma ideia. E ter uma ideia, acho que 90%, 99% das pessoas já tiveram em algum momento da vida. E é a parte mais, não é mais fácil, assim, mas você sempre vai ter. E o segundo tripé, que é um pouco mais difícil, é você ter coragem de tirar essa ideia do papel. Isso pouquíssimas pessoas têm. Não vou chutar a porcentagem, mas não deve passar de 5% das pessoas. E o mais difícil é essa fase que a gente está agora, que as meninas estão também, que é você ter resiliência. Então, seria o terceiro tripé. Muita gente tem ideia, poucas tiram do papel e menos ainda tem resiliência. Então, no primeiro obstáculo que aparece, a pessoa vai lá e desiste de tudo. Talvez se ela tivesse continuado 1 mês, 2 meses mais, o negócio dela tinha decolado. Então, se você acredita naquela sua ideia, se você teve coragem de tirar do papel, se você estudou, se você está preparado, não desiste, vai mais um pouco, tenta um pouco mais, seja resiliente. Vai dar certo de alguma forma. Se não der certo, sei lá, financeiramente, o negócio não bombar,
pelo menos pode ter certeza que você vai aprender muito, você vai criar uma bagagem muito grande, você vai utilizar aqueles ensinamentos para os seus próximos negócios. Nada dentro do empreendedorismo é perdido, assim. Sempre aprende. Gente, queria tirar uma dúvida com vocês. Eu tenho muitas ideias para negócio, né? E eu já tenho, tipo, mais ou menos para onde eu quero ir. Só que sempre tem uma coisa que me trava, que é o investimento inicial. Quando vocês começaram o negócio de vocês já começaram com a grana? Vocês obteve a ajuda de alguém? Como é que foi? Velho, é igual já entrando um pouco de novo na reserva, né? O Rony tem uma frase muito legal que ele fala: nasceu perfeito, nasceu tarde. Então, se você tem vontade de começar, começa. O The Burger, obviamente, a gente já começou de uma forma mais estruturada, eu já tinha uma grana, o Pedro também, a gente já trabalha tem um tempinho, mas a Engaia começou dessa forma como eu te falei, a gente queria ser uma empresa de consultoria, mas a gente não tinha grana nenhuma e nem conhecimento para ser uma empresa de consultoria, então a gente criou uma meta e falou, cara, de que forma a gente pode chegar a ser uma empresa de consultoria? A gente sabia que a gente primeiro precisava aprender e depois precisava de um dinheiro para, sei lá, alugar um escritório, enfim, criar uma marca. E a gente fez isso, a gente começou a dar curso, a gente começou a dar curso de Excel, cara, literalmente Excel básico. Então, a gente contratou uma professora, montamos uma apostila junto com ela, alugamos uma sala, conseguimos convencer as primeiras 30 pessoas ali a pagarem, sei lá, R$200, R$150 numa inscrição. A gente deu esse curso, foi pegando esse dinheiro, reinvestindo, até chegar o momento que a gente montou nossa empresa. Então, você pode começar de qualquer forma, você pode começar vendendo balinha. Você só precisa saber que você precisa juntar uma grana. Não sei qual é o negócio que tu quer montar, mas às vezes você consegue começar com muito pouco. Às vezes você vai precisar de um capital um pouco maior. Então, trabalhe em alguma outra coisa até conseguir tocar isso. Só não tenha medo, só vai. Tem muita Oi, gente... Oi, pode falar, fica à vontade, Olá. tudo bem? Oi, meu nome é Lara, eu tô como Laura aí, mas eu tô no telefone da minha amiga. Eu só queria perguntar para vocês, assim, eu tenho uma ideia de negócio na minha cabeça, mas eu sou enfermeira, que é um serviço onde geralmente as pessoas não empreendem muito, eles seguem o caminho já comum, né, de se formar e seguir nisso dentro de um hospital. Mas eu tenho na mente uma vontade de empreender na área. E eu queria saber de vocês, tanto como começar, assim, o que eu devo começar a pensar para empreender no futuro, daqui, sei lá, 5 anos, de como começar a estruturar isso. E se o negócio digital seria uma ideia, porque eu tenho uma ideia que seria para começar de uma forma digital e depois talvez se tornar mais real, né? E como que, se vocês acham isso interessante, começar no digital, se não, qual seria a opinião de vocês em relação a isso? É mais isso. O que você diz de começar no digital, assim, só ser um pouco mais específica? Então, como eu não tenho capital, eu pensei, na minha ideia inicial, seria fazer um planner específico para enfermeiros e divulgar isso para a galera. Eu ainda não fiz pesquisa de mercado assim para saber se as pessoas se interessaria para os enfermeiros ter esse tipo de conteúdo à mão, tanto uma agenda propriamente dita, né, que seria o planner, como também dentro da própria agenda ter conteúdos de enfermagem. Sei lá, história da enfermagem, algumas diluições de medicação, coisas bem específicas, de uma forma inicial bem simples. Essa é a minha ideia. Aí eu começaria de forma digital, porque eu não tenho capital para poder imprimir essas agendas e vender elas, né? Eu ainda não fiz essa pesquisa de mercado para poder saber se isso seria interessante, mas eu fico muito pensando assim, eu falo, poxa, mas a enfermagem em si não é um público que tem a intenção de empreender, de sair do hospital e fazer uma coisa diferente, sabe? Então eu fico pensando muito nisso, se a palavra acho que valer a pena não, mas se seria ideal eu empreender para este público. Você entende? Legal, entendi. Bom, o que eu faria, tá? Depois as meninas e o Pedro podem comentar, ou quem estiver participando também. Mas, primeiro, você precisa de resolver o problema de alguém. Se você teve essa ideia, é porque possivelmente isso resolve o teu problema e você vislumbra que isso vai resolver o problema de outras pessoas, certo? A segunda parte é você criar um MVP.
Essa palavra pode soar estranha, mas MVP é uma sigla para minimum velo pro... Meninas, me ajudem, caramba, deu branco. Produto mínimo viável. Produto mínimo viável. Vamos falar em português É basicamente você criar uma versão disso que você está pensando de baixíssimo custo e ver se isso tem saída. Tem até um livro... Caralho. Cadê? Aqui. Tem um livro que chama A Startup Enxuta. E ele fala justamente isso. Que, velho, você quer resolver, você tem uma ideia de um negócio, resolve um problema, você não tem capital, cria o mínimo para que isso... Cria o mínimo, cria um projeto mínimo, assim, um esboço do seu projeto e tenta vender isso, vê se isso tem saída. Dá isso para as pessoas, vê se isso tem utilidade, isso vai vingar. Então, acho que eu faria isso, assim, você quer criar um planner digital, cria uma versão bem simples mesmo, da forma como você conseguir, às vezes contrata um designer ali para dar uma carinha mais bonitinha, paga R$200 para ele, cria algo legal e dá para seus disso aí eu amigos, já tô até mais safa, porque eu tenho uma amiga que é designer top, então, capaz dela cara, faz fazer até isso, de graça. faz isso, vê se tem saída. Depois pesquisa sobre o MVP, vou te mandar uns vídeos também. Mas Show. o Google Glass, assim, aquele óculos, surgiu com o MVP mais simples do mundo. Tem um TED incrível, assim, que ele conta como é que surgiu a ideia do Google Glass, assim, o que ele fez. Então, acho que é isso. Depois eu te passo alguns conteúdos de MVP para você entender bem. Mas vários aplicativos surgiram assim, por exemplo, o EasyTaxi, que surgiu antes do Uber, que é de um brasileiro, inclusive. Cara, surgiu com um MVP muito simples. O cara, o que ele fazia? Ele queria criar um aplicativo. Ele também não tinha dinheiro para as pessoas pedirem o táxi lá, o carro. As pessoas mandavam, ele criou uma página na internet, as pessoas digitavam lá de onde elas estavam e para onde elas queriam ir, e colocavam o telefone delas. Esse cara recebia no e-mail dele, tipo, essas respostas no e-mail, era tipo um formulário, ele recebia essas respostas no e-mail dele, ele pegava, ligava para a cooperativa de táxi e falava, olha, tem um cara não sei aonde que quer estar em tal endereço e quer viajar para o endereço X. Vou ficar te passando sempre essas indicações e vocês me dão, sei lá, R$5 por corrida. E ele começou assim, com algo muito simples, muito fácil, até que ele mas foi capitalizando e o cara que criou o Uber também foi assim, não foi, Dutra? Ele Eu tava num acho... café e aí ele falou, eu só queria pegar um táxi aqui o dele na foi do frente. ônibus, do táxi, do ônibus, acho que ele saiu. Mas é mais ou menos isso, assim. Ele se deparou com um problema, viu que ele tinha uma solução, mas ele também não tinha grana. Então, ele pensou na forma mais simples possível. Então, o MVP é isso. Pensa na forma mais simples possível que você tem de resolver esse problema e ver se isso tem saída. E com o tempo, tu vai melhorando. Show. Querem complementar, meninas? Principalmente com mais teoria? Eu quero um pouquinho. É Lara, né? Não Laura. Isso. Lara, eu acho que é muito importante, eu gostei muito que você tenha essa visão de que é necessário fazer uma pesquisa de mercado. Eu vejo isso como muito importante e eu também acho que é muito importante você buscar referência. Eu acredito que você está num caminho, porque eu vejo muito estudante de medicina fazendo isso, planner de medicina. Então, é uma questão de você buscar e ver se as pessoas de fato têm interesse, fazer uma pesquisa de mercado, rodar um formulário aí, saber quantas pessoas, quão útil é, se realmente está resolvendo um problema, qual problema, quantas pessoas pagariam por isso, e aí, a partir disso, desenvolver esse MVP, entrar em contato com as pessoas, buscar referência, porque geralmente o que as pessoas fazem, essas pessoas que vendem planner de medicina, geralmente elas criam uma comunidade, mostram a rotina de trabalho, divulgam de forma gratuita. Isso é estratégia de lançamento, você soltar um conteúdo gratuito para depois você cobrar um conteúdo. Então, você pode fazer resumos, por exemplo, resumos de enfermagem e publicar isso de forma gratuita. Isso eu já faço mais ou menos no meu Instagram, assim. Eu já estava fazendo algumas lives, fazendo alguns conteúdos em vídeo. Então, a galera estava curtindo. Mas por conta da rotina, eu acabei deixando isso um pouco de lado. Mas eu tô com a intenção de voltar. É uma meta 2021. Mas eu acho muito interessante, sim. E eu acredito que seria muito, muito legal você fazer esse MVP, talvez começar com algo digital mesmo. Pensar em alguma forma de viabilizar isso. Qualquer coisa, vender apenas o PDF, a pessoa que se vira para imprimir. Essa é a minha ideia.
Então, você faria essa parceria com algum designer, enfim. E aí depois você vai vendo, aprimorando sempre o que você vê em gargalos, né, nesse processo. Então, acredito que eu me lembre é isso e fazer uma estratégia de lançamento legal para a galera sentir um gostinho, igual os meninos estão fazendo. E é muito legal porque isso provavelmente tem uma escala grande, né? Tem 300 milhões de estudantes de enfermagem no Brasil. Então, você consegue vender o seu produto, você consegue vender seu produto barato e escalar, tipo, vender para muita gente. Então, inclusive o Pedro essa é a minha o Pedro é fã ideia. de um cara que criou um curso preparatório para a OAB. Eu acho que ele vende esse curso preparatório Muito forte essa por palavra aí, R$ 60, e, tipo, e esse cara tá riquíssimo, tipo, ajudou muita gente, gerou valor para muitas pessoas, é um curso barato, só que tem 300 milhões de estudantes no Brasil querendo passar na UAB, então ele vende muito, assim. Essa é a minha ideia mesmo, assim, porque hoje eu faço residência em enfermagem, então eu consigo captar esse público que eles estão num limbo, né? Não são nem graduandos, porque eles já terminaram a faculdade, mas não são nem profissionais que já estão atuando como enfermeiros, porque eles estão inseguros. Então, eles estão ali, tipo, tentando passar numa residência, carentes de uma informação, porque residente não tem tempo para poder conversar sobre isso, então as pessoas acabam ficando muito jogadas, elas não sabem o que vai acontecer na residência. Então, eu queria captar essa galera, sabe? Esse público. E é então, já isso, está mais ou aproveita o menos timing também, estruturado né? na minha cabeça. Às vezes você está no timing muito correto, assim, aproveita esse momento que você tem contato com muita gente, porque talvez depois que você termine a residência as coisas mudem um pouco, então vai, Exato. É isso que eu acelera. estou pensando. Mas show. Valeu, galera. Valeu, Lara, pela participação. Eu concordo com o que o Vitor e a Gil falaram. Já parabenizo a sua iniciativa. Eu acho que é um grande potencial, assim, ter muito sucesso nisso. Isso que você falou, eu estava em dúvida, né? Pensando, mas será que digital? Olha, eu percebo que cada vez mais as pessoas tendem a preferir até. Então, se você estruturar talvez alguma forma que dê para usar apenas no digital, ou que dê para usar no digital e imprimir, e, enfim, e tentando, como eles falaram, fazer um MVP é super válido. Essa pesquisa que a Gil falou é essencial. É até uma coisa que a gente sempre oferece para quem está começando, porque é importante, não tem jeito, tem que ter uma noção. Não é só o que é bom para a gente, é bom para todo mundo e acabou, né? Então, só de você ter essa mentalidade é maravilhoso. E agora, tipo, como um conselho, assim, bem clichê pessoal, começa, sabe? Continua, volta com a produção de conteúdo, que eu já achei maravilhoso. Porque eu e a Gil, a gente começou assim. A gente começou produzindo conteúdo e, paralelamente, tentando estruturar um MVP com um serviço piloto, né? A gente colocou de mentoria. E aí, com isso, a gente foi desenvolvendo e acabou que clientes surgem no Instagram sem a gente tipo, ir atrás. Então, é só para ressaltar o benefício, assim, de ter essa presença no digital e no online, nas redes sociais. Enfim, só quero te incentivar a continuar com essa produção de conteúdo. E, enfim, quero conhecer também já. Muito sucesso, viu? Obrigada pela participação. Obrigada a vocês, gente. Se quiser procurar, é @_Lara Lopes. Boa, já faz o jabá. Pode deixar. Já faz a divulgação, já faz o marketing. Já anotei aqui. Eu tô te mandando aí, tá, Lara? O MVP que eu te falei do Google Glass. É um vídeo de 8 minutos, é incrível. Vou mandar pra Laura, ela te manda. Show, valeu. Acho que a gente já pode ir encerrando também, já que passamos um pouquinho aí do nosso horário. E semana que vem, não sei se semana que vem ou na outra, tem mais, né? Na outra, depois do carnaval. O Henrique tem uma dúvida. Como é que vocês citaram em algum momento sobre o branding que vocês fazem da sua marca? Eu queria saber um pouco mais como que rola esse branding na The Burger. Cara, esse processo de construção de marca foi bem intenso, assim. A gente acho que vai ter, né, meninas, uma semana só pra gente falar disso? Sim, vai ter muito conteúdo ainda. A gente pode, se quiser falar então um acho pouco que eu sobre, mas
Ou segurar para acho que eu vou segurar para deixar a ansiedade aí. Mas não é por maldade, não. É só porque eu não quero que seja algo vago, assim. É muita coisa mesmo, é muito conteúdo. Você vai curtir, tenho certeza. Bom que você acompanha a gente aí nas próximas. Tem mais uma dúvida. Vocês mesmos vão trabalhar na cozinha ou vão contratar um cozinheiro? Cara, a gente vamos ter funcionários, sim. Adoraria ficar só na cozinha, mas sendo tipo realista, assim, bem franco, não dá para a gente estar dentro da cozinha, assim. O nosso tempo não estaria sendo tão bem utilizado. A gente tem que estar participando das estratégias, enfim, fazer a empresa crescer. Tá ali como chapeiro não vai pagar a minha hora, digamos assim. Sendo tipo bem direto mesmo. Mas com certeza, uma oportunidade que a gente tiver, eu amo cozinhar, amo estar na chapa, então se a gente estiver lá de bobeira, pode ter certeza que a gente vai se arriscar lá às vezes. E se tiver precisando, tiver um dia de pico e precisar, vamos embora, vamos para cima. Mas assim, independente de tudo, eu acho que a gente quando você vai empreender no negócio, você tem que ter o conhecimento de todos os postos que você vai ter no seu trabalho. Então, se um dia, sei lá, algum dia de emergência, sei lá, o cara ficou doente, a demanda tá alta, não tem ninguém para substituir, a gente pode ir lá, ir para a chapa e, assim, é algo que a gente gosta, é algo que, até para passar o conhecimento, vamos supor que ser chapeiro não é a chapa, o hambúrguer é uma coisa muito simples, né? Mas, sei lá, supondo que é um restaurante com a gastronomia mais elaborada, né? Se o chefe quiser se demitir, aí você vai fazer o quê? Você vai contratar o chefe que você não sabe fazer? Tipo, eu acho que a gente tem que... Por isso que a gente estuda muito, né? Justamente os processos e treina muito e se precisar, a gente vai para a chapa e faz acontecer, né? E é isso, né? Empresa pequena não tem CEO, CFO, tem dono. Exatamente. Então, se um cano arrebentar lá de madrugada, quem vai ter que acordar de madrugada para resolver essa merda sou eu ou é o Pedro. Então, não tem essa, a gente tá fazendo. Então, se a demanda for maior, o chapeiro queimar a mão e não conseguir chapear mais a carne, quem vai ter que ir para a cozinha é a gente. Né? Tem que ser generalista, né? Se der problema na chapa, a gente tem que ir lá e virar engenheiro elétrico. Eu gostei muito, Pedro, eu gostei muito que você pontuou os processos dessa perspectiva administrativa, né, de gestão do negócio. É muito importante ter processos bem definidos. E para que os processos ocorram, as pessoas têm que definir o processo, não vai cair do céu. Então é muito importante que quem está, assim, né, principalmente empresa pequena, como o Vitor falou, que todo mundo esteja, assim, ciente de tudo, de todos os processos, para que depois, né, com o tempo, qualquer pessoa que chega e olha aquele processo consiga replicar. É isso que garante o sucesso das franquias, por exemplo, né? O que eu vejo, assim, são os processos. Eu acho que o segredo está em processos bem elaborados. Só para vocês entenderem um pouquinho da complexidade dessa parte do processo, acho que mais nas próximas semanas a gente vai ter mais oportunidade para falar mais a fundo disso. Mas só para definir o layout da nossa cozinha, assim, foi mais de uma semana, quase todo dia, a gente batendo isso por várias horas, para saber exatamente de onde o pão ia sair, o que ia colocar primeiro, o percurso que ele ia trilhar assim, dentro da cozinha, até ir a carne com queijo. Então, são coisas que têm que ser pensadas no mínimos detalhes. É processo, padrão. Então, é bem complexo. A posição de um cara que está na chapa e o outro está montando hambúrguer, eles não se cruzarem, não se trombarem, tudo, né? Tudo tem que ser pensado. Cara, exatamente igual o filme do McDonald's. A gente desenhou no chão, ficou andando. Aí o nosso sócio é mais gordinho, vocês vão conhecer ele depois. Então, ele ficava de costas, eu ficava de costas para ele, para ver se duas pessoas iam conseguir trabalhar juntas, se não iriam. Então, foi exatamente assim. É muito importante mapear processo para que a empresa consiga ser tocada sem vocês. Então, ter os processos mapeados é importante justamente para isso, para não depender de uma pessoa só. Quantas vezes a gente já não viu empresa falindo porque aconteceu alguma coisa com o dono, a empresa era surreal de grande, geralmente acontece com uma empresa familiar, né? Uma pessoa... Só o cara sabe fazer aquilo. Só aquela pessoa sabe fazer aquilo, aí acontece alguma coisa e ninguém mais sabe fazer e pronto, acabou.
e mapear principalmente as falhas, assim, porque, gente, problema vai acontecer, sempre acontece, e a gente tem que estar preparado para eles para não entrar em desespero. Então, todos esses processos vão estar muito bem mapeados. O sistema caiu, o cara sabe exatamente o que ele deve fazer. A chapa parou de esquentar, ele sabe os principais problemas que pode ter ocasionado e sabe mais ou menos como resolver. Então, tudo vai ser muito bem mapeado, assim, para não mitigar os danos, né? Reduzir danos, redução de danos. Acho que é isso. Gostei muito Sim. do nosso bate-papo. Gente, muito obrigado, viu? Obrigado para quem ficou até aqui. Mais de 1 hora de bate-papo, hein? Muito massa. Valeu. Muito obrigada, Obrigado gente. e esperamos vocês nos próximos e no The Burger. Sim, ansiosa demais. Gente, Boa muito noite, obrigado. beijo. Sim. Até Um mais. beijo, noite. pessoal. Boa noite. Muito obrigada a todos. Um beijo. Obrigada aí a todas as mensagens no chat também. Sim. Tchau, tchau, gente. Abraço. Tchau, tchau.